Assim, ó, podem me interromper a qualquer tempo, tá? Vamos usar o recurso de levantar a mãozinha, que daí eu consigo ver e a gente para, explica. Fiquem à vontade, tá? Aqui a gravação começaram, legal, beleza. Lean Thinking, enxergando os desperdícios em TI. Ó, não vou negar, esse é um assunto que eu trompei com ele há mais ou menos 4 anos. E eu venho estudando, gostei demais, então tem sim, é parcial isso aqui que vocês vão ver. É um negócio que eu gostei demais, uma coisa que eu tenho estudado com certa regularidade ou não, estou estudando e é um negócio muito legal. Pensem que isso aqui de alguma maneira, é uma filosofia de gestão, mas é uma filosofia, não só filosofia de gestão, tem conceitos, tem princípios, tem ferramentas para a gente usar no dia a dia para resolver os problemas, tem uma mentalidade de como pensar as coisas. É um pacote bem vasto, assim, sabe, de coisas. E eu curti demais esse negócio. E aí vou compartilhar com vocês, né, de alguma maneira são os primeiros aspectos que eu tive contato, que é exatamente essa questão dos desperdícios. Depois que eu tive contato, nossa, cara, eu imaginava desperdício, sei lá, uma outra coisa, sabe? E aqui me deu uma profundidade diferente, e aí foi empolgando e conhecendo o resto. Então nós vamos falar sobre a história do Lean, o que é isso, né, Lean e tal, os fundamentos do Lean, e aí a gente vai falar sobre processo e trabalho, atividades, né, como que é essa visão ali, e aí a gente vai ficar uma boa parte nos desperdícios. Eu não vou conseguir, tá? Na verdade, eu nem vou tentar esgotar esses assuntos. Eu até foquei em 3 coisas que a gente vai falar mais, mas com a ênfase nos desperdícios. Mas eu vou mostrar para vocês que esse campo de conhecimento do sistema, do pensamento Lean, né, Lean Thinking, também chamado, também às vezes é chamado de modelo Toyota, às vezes é chamado também de sistema Toyota de produção. Ele é vasto, ele tem um monte de coisa, não é só para a indústria. Tem um monte de coisa aí para a gente aprender com eles. Legal, vamos lá. Alguém conhece esse carro? Ninguém levantou a mãozinha, eu vou partir do ponto que ninguém conhece. Esse carro é um carro da década de 70 da Ford, e o nome dele era Ford Pinto. Ele era a aposta da Ford de um carro pequeno, um carro popular, vamos dizer assim, que era uma coisa que a Ford não tinha, nem a Ford, nem a GM, nem a Chrysler, que eram as 3 grandes fabricantes lá do mercado americano. Ele até tem umas propagandas que pra gente fica até engraçado, coloca um pinto embaixo da árvore, né, aquela questão de ir lá buscar uma árvore no Natal, e aí sugerindo que para as mulheres, por ser um carro menor, era melhor esse aqui, etc, etc, etc. E por que eles tinham todo esse apelo? Eu trouxe isso aqui para trazer isso. Porque naquele momento, né, na década de 70, estava ocorrendo no mercado americano de carros a chamada invasão asiática. As empresas japonesas entraram no mercado americano e estavam ameaçando o mercado das gigantes norte-americanas. Tem até esse vídeo, eu ia até tentar passar ele aqui, mas fiquei com medo de dar muito problema. Eu peguei só uns recortes do vídeo, que é uma propaganda da Ford da época, mostrando esse Ford Pinto versus os melhores do Japão, né? E aí ele mostra que não, o nosso é mais potente, é mais rápido, tal. E os inimigos, vamos dizer assim, naquele momento, a propaganda era bem agressiva, vamos dizer assim, colocava, não sei se vocês conhecem esse carro aqui, ó, Toyota Corolla, tá? Esse outro aqui eu não sei se também vocês conhecem, Honda Civic. E esse Datsun B210 talvez esse a gente conheça, mas esse era o Nissan, depois essa Datsun virou Nissan. Então aquele momento era um momento de que os americanos estavam com uma competição muito forte dos japoneses, eles apresentavam carros com custo-benefício muito bom, com rendimento, motor, enfim, era uma coisa que os americanos não estavam sabendo lidar com isso. E exatamente no momento em que o mercado mundial, inclusive do petróleo, tinha um embargo que os árabes fizeram com relação ao petróleo, os preços duplicaram e logo depois triplicaram. Então, você ter um carro grande, um carro americano, tinha toda uma cultura com relação a isso.
não era mais isso que os americanos estavam indo atrás, eles estavam indo atrás de carros menores, carros com mais eficiência, com mais durabilidade, né? O mercado, então, de alguma maneira, estava esfriando com relação às vendas, né, de números de carros, mas no mesmo momento que isso estava acontecendo, né, que a gente vê que aqui tem uma linha do tempo 70, e aí os problemas aqui é o preço do petróleo subindo, triplicando, enfim. É muito diferente de quando a indústria automobilística, vamos dizer assim, se originou e prosperou, vamos dizer assim, né, que foi aqui no começo do século até aqui. Aqui mudou muito radicalmente o cenário com relação ao petróleo, e isso levou e aqui a gente tem um outro gráfico que mostra que o market share da GM, da Ford e da Chrysler estavam em queda. Porém, em contrapartida, o da Toyota estava subindo. Então, no momento de crise, no momento que estava com dificuldade de venda, etc., os americanos estavam com dificuldade de vender, mas existia uma empresa japonesa que, remando contra essa maré, estava crescendo. E aí os americanos falaram, não, peraí, o que esses japoneses estão fazendo? Qual que é a mágica deles? E aí começou um estudo com relação a isso. E até um dos mais conhecidos foi liderado lá para o MIT, por esse senhor aí, James Womack. Eles tinham um grupo lá de estudo da indústria automobilística, eles começaram a visitar o mundo inteiro e o Japão, até por conta dessa situação que eu acabei de citar. E aí tem esse relato dele. Falou, olha lá, em 82, a gente estava visitando várias empresas do Japão e a gente viu muitas coisas diferentes do que os americanos estavam fazendo, mas uma em especial a gente viu que era melhor que as outras. Mesmo, né? Então, assim, os japoneses já eram melhores, mas das japonesas ele viu que uma era melhor que as outras, e no caso era a Toyota. E aí eles descobriram, foram olhar o que faz eles serem tão diferentes, e eles começaram a encontrar um monte de coisas. E esses achados é o que a gente chama de Lean Thinking, às vezes é chamado de Lean Manufacturing, às vezes é chamado de modelo Toyota, sistema Toyota de produção, etc. Tem vários nomes. Kaizen, mas é isso, são esses achados que a Toyota estabeleceu algumas formas de pensar, algumas mentalidades, algumas ferramentas, e isso elevou o nível deles, uma excelência operacional que as outras empresas não conseguiam. Eu esqueci de colocar aqui um dado que é legal, que acho que em 2006 ou 2007, o lucro da Toyota era maior que as outras fabricantes, 3 fabricantes juntas, o lucro dela. Então ela veio crescendo e numa crescente que, sabe, foi uma arrancada que nunca tinha se visto na história aí de indústrias, mesmo da automobilística. Então, nesse momento ali, no começo de 80, os americanos começaram a pesquisar e começaram a ir atrás disso, entender o que era, o que eles faziam de tão diferente, o que estava por trás disso. E, bem, eles descobriram que muitas das coisas que os japoneses faziam eram coisas que os americanos começaram a fazer, só que no meio do caminho se perderam, vamos dizer assim. E os japoneses aprenderam com os americanos, mas foram mais além. Eu não vou entrar nos detalhes históricos, que confesso que é uma história bem fascinante, assim, que tem vários detalhes. Mas o que eu queria deixar é que talvez levar a seguinte mensagem, olha, então é no Japão porque os japoneses é uma cultura superior às outras e por isso que eles conseguiram isso? Tem um detalhe da cultura, tem sim, mas não só isso. Na verdade, foram vários elementos que aconteceram ali. Foi sim esse apoio dos Estados Unidos, eles visitaram, tem histórias lá do pessoal da Toyota, que a Toyota é de uma família, né, mas a família, o sobrenome dela não é Toyota com T, é com D. E começa aqui com uma parte dessa história, da evolução que eles criaram, começa com esse Kichiro Toyoda, que é um grande inventor japonês. É legal um aspecto, parece que o primeiro sistema de monitoramento, vamos dizer assim, é eles que criaram lá na indústria. E eles visitaram os Estados Unidos, viram as fábricas do Ford e tal, mas aí depois veio a guerra, com isso destruiu o Japão, mas também, logo após isso, os Estados Unidos investiram muito no Japão. Então, eu coloquei pelo menos 2 figuras. Tem mais, mas eu coloquei 2 aqui, que é o general Douglas MacArthur, que foi quem comandou ali o Teatro do Pacífico e dirigiu o Japão, eu não lembro agora por quantos anos. Criou várias estruturas, vários programas de reforma, isso foi mais um ingrediente. O William Deming é muito conhecido, por ele é criador daquele ciclo PDCA, que a gente usa em muitos momentos. Os japoneses usam muito, o pensamento Lean usa muito isso,
o ciclo PDCA. E aí, bem, tiveram vários elementos, e aí tem o pessoal mesmo da Toyota, que começa pelo presidente, o Eiji Toyoda, que ele liderou, se eu não me engano, é mais ou menos isso aqui, de 50 a 80, não lembro dos números exatos, mas ele liderou a Toyota, ele é o presidente da Toyota, que foi a grande arrancada, e em especial os dois engenheiros, Taiichi Ohno e Shigeo Shingo, muitas coisas que foram inventadas lá são creditadas a essas duas pessoas. E aí depois, em 80, os americanos que descobriram isso, vamos dizer assim, e talvez abriram para o mundo, vamos dizer, essas descobertas, tentaram estruturar de alguma maneira, e também depois, não só a Toyota, mas a Honda, outras empresas japonesas, e enfim, foi aí, conhecimento continua, né? O progresso continua com relação ao que inicialmente começou lá na Toyota. Junto a isso que eu acabei de falar, de onde a Toyota saiu, né? Puxa, então os japoneses são superiores, uma cultura superior, por isso que deu certo. Olha, tem um aspecto cultural, talvez o da disciplina, o mais forte, e o do sentimento de comunidade, eu acho que é forte na cultura japonesa, essas duas coisas. Isso ajuda. Mas, por outro lado, eles tinham reveses muito fortes. Então, eles tinham 40% da infraestrutura do Japão destruída. Eles não tinham matéria-prima, em abundância, na verdade escassa e cara. Lembre-se, o Japão é uma ilha. O mercado deles, né, então vou produzir, para quem eu vendo? O mercado era pequeno e diversificado. Então quer dizer que estratégias e lote de escala, né, vou fazer 1 milhão desse aqui, porque aí vai baratear o custo unitário, etc. Eles não podiam fazer isso, porque eles não iam ter para quem vender. Então eles tinham que fazer 10 de um, 2 de outro, 20 de outro. Tinha que ser diversificado. Eles não poderiam se valer da economia de escala, vamos dizer assim. Eles também não tinham dinheiro, assim, nossa, eu tenho dinheiro, posso fazer, estocar e quando vender, beleza. Não tinham essa situação. Tinham dificuldade com recurso financeiro. E ainda tinha, que talvez eu acho o mais difícil aqui, eles tinham essa proporção de produtividade da época, que eu precisava de 9 japoneses para fazer o que um americano fazia. Então veja, que essa visão que a gente tem de Japão hoje não era a visão de onde a Toyota saiu. Essa visão que a gente tem, talvez, hoje dos japoneses, em toda a indústria japonesa, é uma coisa moderna que foi criada. Mas lá começou numa situação de crise, uma situação de falta de recursos, de tendo que atender N clientes de várias formas, e foi daí que a coisa emergiu. Talvez em muitos momentos a gente acha que tem dificuldade, eles tiveram muita dificuldade, e mesmo assim conseguiram transpor esses desafios. Eu já falei de alguma maneira disso. Isso aqui tem vários nomes, até quando eu comecei a estudar eu me perdi um pouco, porque mas uma hora é Lean, outra hora é sistema Toyota de produção. Em alguns livros você fala, eles usam muito o termo Kaizen, em alguns livros se fala de Just in Time. No final é tudo a mesma coisa, sabe? É porque a própria Toyota ela não se interessou em, não, peraí, eu vou fazer um instituto de ensino Toyota e vou organizar isso aqui e padronizar. Não, eles não estão com esse interesse, eles estão trabalhando e produzindo o objetivo deles. Então, várias variações de termos, né, muito ligados a quem foi, estudou, etc. Tem alguns pontos de referência que são quais? Existe um instituto internacional, Lean Institute, que foi os americanos que fundaram, que de alguma maneira as publicações deles seguem os mesmos léxicos, os mesmos termos. Mas também tem outros recursos que são bastante difundidos, que são os livros do Jeffrey Liker, que é o modelo Toyota. Esse livro é muito famoso, muitos usam ele, realmente é uma base muito boa disso aqui. Existem publicações relacionadas ao Masaki Mai, que foi um consultor que trabalhou junto com os engenheiros, e ele tem ali uma linha de publicações dele, até um instituto dele, que ele chama de Kaizen Institute, tem também sua relevância nesse mundo. E aí, como eu já falei, tem outros termos, Just in Time, quando a gente escuta falar de 5S, de manutenção total produtiva, de qualidade total, enfim, tudo vem do mesmo, vamos dizer assim, do mesmo corpo de conhecimento, às vezes dado um nome diferente, que depende do observador. Como eu falei, a Toyota mesmo falou, vamos criar aqui a nossa, igual existe, sei lá, para a ITIL, igual existe para a PMBOK, aqui não existe. Então, cada pensador, cada estudante ali, cada pesquisador criou uma linha, e são essas talvez as mais relevantes. Bem, como eu falei, existem várias visões, várias abordagens, né, dos observadores que fizeram disso,
E às vezes eles criam uma estrutura, né? Então tá, o que é esse pensamento Toyota? O que é o pensamento Lean? Essa figura, a casa do Lean, ela tem várias variações, tá? E essa é a que eu mais gostei até hoje, mas assim, pode mudar amanhã, quando eu ver uma ou outra, porque cada um tem uma visão, né? Cada pesquisador, vamos dizer, acabou tendo uma visão de como que se comporta essas peças de todo esse corpo de conhecimento. Bem, vamos lá, eu vou explicar rapidinho, não, como eu falei, não vou esgotar esse assunto aqui nem de perto. O pensamento Lean, ele começa pelo objetivo, que é o telhado aqui, que é criar maior valor para os clientes, consumidores e para a sociedade. A gente vai falar mais sobre isso, tá? E ele tem uma base, tudo que é construído tem uma base, que é trabalho padronizado. Eu achava que sabia o que era trabalho padronizado. Agora estou descobrindo que, agora eu acho que eu estou tendo uma ideia do que eles pensam de trabalho padronizado. É muito além de ter um script, vai longe isso aqui. Trabalho em equipe, talvez esse é o termo que a gente mais consegue entender com facilidade. E estabilidade do sistema, isso aqui é muito legal, a visão que eles pregam, que você não pode ter variação no seu processo, o processo ideal, o processo linear, etc. Tem várias ideias. Bem, essas seriam as bases do pensamento Lean, mas ele tem dois pilares. E talvez esse foi um dos aspectos em que eu mais gostei do Lean, porque por mais tem questões técnicas envolvidas, algumas ferramentas técnicas que eles usam, mas mesmo quando se está falando das ferramentas técnicas, eles nunca esquecem o fator humano, o fator das pessoas. Então, ele se baseia em dois pilares, o pilar social, o pilar humano e o pilar técnico. No pilar humano, eles falam o quê? Melhoria contínua, isso aqui a gente vai falar um pouquinho. Respeito pelas pessoas. E esse respeito pelas pessoas, ele transcende, sabe, essa ideia nossa de tratar as pessoas com urbanidade e tal. Isso é o mínimo. Ele vai para questões assim, olha, o trabalho que as pessoas estão fazendo é um trabalho maçante, é um trabalho chato? Se for, você não está respeitando as pessoas. Você não está respeitando o potencial delas, você não está respeitando elas. Então vai muito mais além, sabe, de um ambiente urbano, ele vai em outras questões. Você está considerando o que as pessoas estão pensando? Se não está, está errado também. Você está culpando as pessoas pelos erros? Está errado também, você não está respeitando as pessoas. Na verdade, quando se encontra um erro, ou um problema, né? Um problema no universo Lean é uma oportunidade de melhoria, então é uma coisa fantástica. E é o momento da gente rever o nosso processo, porque ele falhou, porque aquele problema ocorreu. Dando um resumo sobre essa questão dos problemas, ou a resolução de problemas nesse contexto. Nunca as pessoas são culpadas, é o processo que está errado, o processo falhou. Bem, então ele tem esses aspectos humanos e tem os aspectos técnicos, que nós não vamos falar nada hoje, mas em geral é o just in time, ou fluxo contínuo, tem um mundo de coisas aqui, tá? E em geral, qual que é o objetivo dessas ferramentas? Buscar a produtividade. E do outro lado, junto do pilar técnico, é o Jidoka, ou tem um monte de termo japonês, eu estou quase aprendendo a falar japonês já. Jidoka é autonomação. O que é isso? Tentar simplificar. É você dar autonomia para as pessoas ou máquinas realizar o seu trabalho. Isso envolve diversas coisas, como por exemplo, qualidade na fonte. Vai fazer o trabalho? Então já faz com a qualidade necessária. Sem ir e voltar. Ou sem ir e alguém tem que revisar o meu trabalho. Aliás, o ponto aí de se tem algum controle baseado em verificação, né, ou uma auditoria, ou uma inspeção, os japoneses dão um pulo de 20 metros de altura, que eles odeiam isso. Eles falam se a pessoa fez, por que ela já não fez na qualidade correta? Por que tem que ir outra vez se ela fez? Porque eles entendem que isso é um retrabalho. Porque o cara que vai corrigir, em muitos momentos, ele quase faz uma boa parte do trabalho que inicialmente foi feito. Então, peraí, rever esse processo para quem faz na qualidade correta. Esse negócio de auditoria, ou a gente achar que é normal ter uma auditoria, ou uma inspeção, uma verificação, eles abominam esse tipo de coisa. Óbvio que eu estou falando aqui, até é bom já talvez, nesse momento já falar, eu estou falando de ideias genéricas, eu sei que cada caso é um caso, e até o Ossan perguntou algumas coisas, falou, olha, eu espero que eu espero aqui?
que eu traga novas visões, né? A gente às vezes está mediante um problema, uma situação ali que quer resolver, que isso aqui sirva para a gente trazer novos elementos para a gente considerar. Né? Eu sei que cada caso é um caso, mas eu também sei que as visões que eu vou apresentar aqui podem ajudar a gente entregar maior valor para o cliente, que até esse é o objetivo de tudo isso. Bem, então a automação é isso, você dá autonomia para a máquina, dá autonomia para a pessoa que está executando o trabalho, sem eu ter que verificar, sem eu ter que pedir assinatura, sem eu ter que... mas também considerando a qualidade. Se eu faço uma inspeção é porque eu estou com dúvidas na qualidade, então existem formas de pensar, existem métodos para garantir a qualidade. Porque não adianta eu ter produtividade sem qualidade. Então é isso que o Jidoka, ou as ideias, os conceitos, as ferramentas desse pilar técnico do Lean precisa trazer, qualidade, junto com a produtividade. Não adianta você fazer rápido uma coisa sem qualidade. Também não adianta fazer uma qualidade que demora 1000 anos. Não adianta. Tem que ser as duas coisas juntas. Então aqui tem esse pilar técnico. E aí no meio disso tudo, ou permeando tudo isso, nós temos um coração aqui, que é a questão da liderança e alinhamento. E aqui tem coisas como busca o desafio, e aí o ponto que a gente vai conversar mais hoje, eliminação de desperdício. Existe também a questão do método científico, vai resolver um problema? Método científico. Existe uma coisa muito forte que é o vai e veja. De alguma maneira, igual o manifesto ágil, né? A gente gosta de documentação, mas a gente prefere conversar com as pessoas. Aqui, de alguma maneira, é isso. A gente gosta dos dados, gosta dos relatórios, mas tem que ir lá ver o que está acontecendo. Tem que ir lá ver, sentir a temperatura, sentir o clima, ver como que as pessoas estão agindo. Não confie só em relatórios. A gente vê valor nisso, mas fala que você tem que estar no Gemba. Gemba é uma palavra japonesa que significa o lugar onde as coisas acontecem. Se você não está indo no Gemba, se você está achando, eles falam assim, você está achando que sabe. Olhando um relatório, olhando sei lá, um relato de alguém, nada substitui você ir lá e ver. Muito forte isso aqui, tá? Nivelamento da produção, aí tem várias ideias, várias técnicas. Visual display, gestão visual, isso aqui tem muito forte também. Solução de problemas, já até falei um pouco. E, enfim, no final disso tudo, você acaba criando um sistema, uma organização que aprende. Não é errado você ter problemas, na verdade, no pensamento Lean, até fica se animado. Olha, tem um problema para resolver. Opa, legal. Quer dizer que agora a gente vai resolver esse problema e vai elevar o nível. Agora, o que é o péssimo é quando você tem o mesmo problema acontecendo de forma cíclica, né? Aí quer dizer que você não está aprendendo. Você está dependendo de talentos, individualismo, e aqui no final das contas você cria um mecanismo que o sistema, as pessoas, tudo está crescendo. E esse é também um dos grandes objetivos. E crescendo para onde? Para atender melhor os nossos usuários. Fiz um resumo básico, tá, das ideias. Volto a falar, não está nem perto de esgotar nenhum desses temas, mas eu acho que isso aqui é uma bela de uma introdução. E hoje o que a gente vai falar? Eu vou falar mais dos desperdícios, tá? Mas eu tenho que falar alguma coisa sobre o objetivo, sobre essa questão de criação de valor. A gente vai falar razoavelmente do questão da melhoria contínua, o que eles pensam de melhoria contínua, como que se dá. E aí a gente vai falar bastante dos desperdícios, eu vou dar alguns exemplos de como eles se manifestam. Já vou aproveitar para falar aqui, não tenho nenhum objetivo de ficar levantando, botando, como é que fala? Criando constrangimento, nada disso. Os exemplos que eu vou dar, as coisas que eu vou falar, eu quero realmente que a gente traga um novo pensamento ou uma nova mentalidade para resolver algumas coisas. Então, alguns exemplos que eu vou dar de desperdício. Eu sei que muito trabalho é feito, a gente chegou nesse ponto, mas aqui, de alguma maneira, a gente repensar. Será que é exatamente esse jeito que a gente tem que continuar fazendo? Será que não tem coisas que a gente possa pensar diferente? Então, não é para constranger, como eu já falei, não sei se eu já falei agora ou não, não tem essa cultura de culpar a caça às bruxas, é pelo contrário. Qual que é o problema do processo? Se está errado é o processo. Esse a mentalidade. Com relação à criação de valor, eu trouxe até um recorte aqui de um escritor brasileiro, um gestor brasileiro, Falcone, o nome dele, e eu achei muito direta essa explicação com relação à agregação de valor, do que é o trabalho, o que é essa história de agregar valor. E às vezes a gente fala de cliente, né? Agregar valor para o cliente. E às vezes a gente faz um trabalho tão longe do cliente final, né? A gente às vezes está num órgão. Eu mesmo trabalhei muitos anos na infra, né? E infra bem de bastidor. Então
pouco interfaceava com o meu usuário final, ou o usuário que realmente faz aquela função finalística do órgão, né, a missão do órgão. E às vezes a gente fala, puxa, a gente fica distante, mas como é que eu detecto então o meu cliente ou para quem que eu tenho que entregar valor? Quem recebe o seu trabalho? Você faz algo, você faz para alguém. Esse é o seu cliente. Esse é essa pessoa que você tem que se preocupar que se as suas atividades estão sendo boas ou não, se está agregando valor ou não. É isso. E aqui eu vou até ler uns pontos aqui do Falcone, que eu acho muito direto, assim, ele vai na lata. A única razão pela qual você trabalha é porque alguém precisa do resultado do seu trabalho. No final das contas, nós todos trabalhamos para ajudar-nos mutuamente a sobreviver. Em algum nível é isso. E mais abaixo ali ele fala, olha, podemos concluir que o objetivo do trabalho humano é satisfazer as necessidades daqueles que precisam do resultado do seu trabalho. Né? E sempre que o trabalho humano satisfaz a necessidade de pessoas, ele agrega valor. Então essa história de agregar valor é isso. Quando você está satisfazendo aquela necessidade de alguém, daquela pessoa que recebe o seu trabalho. Agregar valor é agregar satisfação ao seu cliente. O cliente só paga por aquilo que, na sua percepção, tem valor. E vocês vão ver mais na frente o que isso implica, o que essa implicação leva. Aumentar o valor agregado do produto ou do serviço é aumentar o número de características desse produto, que são apreciadas pelo cliente. Por que eu falo isso? Porque sei lá, eu não sei, talvez falando assim parece meio óbvio, mas eu posso garantir para vocês, a gente esquece disso aqui. Eu já esqueci muito disso aqui. Eu muitas vezes pensei em soluções ou em melhorias, estava pensando para mim, em nenhum momento eu estava pensando em quem recebe meu trabalho. E às vezes a TI é mal compreendida, parte porque existem outros problemas, mas parte porque a gente está esquecendo a finalidade, né? Seja da pessoa mais de bastidor ou a mais próxima do atendimento do usuário aí, que está na área fim, vamos pensar assim. A gente está esquecendo que se eu estou fazendo alguma coisa é porque alguém precisa desse trabalho, e esse é o meu cliente. E eu tenho que repensar, às vezes, o que eu estou fazendo, se eu estou agradando, se eu estou entregando as características adequadas. Esse é o conceito de agregar valor. É que eu já vi várias formas de explicar isso aqui. Essa eu achei a mais direta, a mais pé no chão, a mais realista. É isso. Se você está pensando em melhorar alguma coisa, algum processo, ou trazer uma nova tecnologia, seja lá o que for, pense nisso. Para quem vai receber o meu trabalho? Isso que eu estou fazendo. Vai melhorar para ele? Só vai melhorar para mim? Então será que eu devo fazer? É isso. Esse é o ponto da agregação de valor. E esse é o objetivo da filosofia Toyota, enfim, do pensamento Lean. E aí, vou colocar aqui duas frases do Taichon, que é um dos grandes, aí, tem livros escritos sobre o sistema Toyota. E aí eu já vou indo para o assunto de melhoria contínua. E a visão deles é tudo que estamos fazendo é olhar para a linha do tempo, a partir do momento em que o cliente faz o pedido, para o ponto em que recebemos o dinheiro dele. E estamos reduzindo a linha do tempo e pensando em reduzir os desperdícios. Eu vou falar depois ali com mais detalhes, mas eles entendem assim, olha, você pode melhorar a coisa de N formas, mas começa a reduzir os desperdícios, começa a melhorar o seu sistema, o seu produto, a tirar as coisas que não precisam ser feitas. Comece por aí, depois você pensa em outras coisas. E pensando sempre no cliente final e reduzir esse tempo de que o cliente leva para receber tal coisa, né? Esse é talvez é o pensamento central de toda a história. E também o estilo Toyota não é criar resultados trabalhando duro, então é na loucura, na suor, no sangue. Não. É um sistema que diz que não há limites para a criatividade das pessoas. As pessoas não vão para a Toyota para trabalhar, vão lá para pensar. Como eu falei, sempre eles pensam na pessoa, na galera, no grupo, no time, tem sempre junto. Então, essa frase que está aqui é uma proposta de sintetizar tudo isso. Focando no cliente, né? Então, independente do seu momento, foca no cliente. Para quê? Para entregar maior valor. De que forma? Melhorando continuamente. Aí, quando eu pensar em melhoria, eu vou pensar no quê? Prioriza a eliminação dos desperdícios. Primeiro elimina o que você não precisa fazer. E faz tudo isso com as pessoas, do time. Tudo em conjunto. É dito que os maiores especialistas do dia a dia são as pessoas que estão trabalhando no dia a dia.
Da mesma forma, eu gosto de lembrar do Manifesto Ágil, porque eles sempre fazem isso. Ó. Não que a gente despreze você contratar um consultor, alguém que sabe, vem aqui nos ensinar. Em alguns momentos é necessário. Mas não deixa de consultar o seu time. Não deixa de acessar as ideias, não deixa de motivar a criatividade. Faz isso aqui. Você não faz só isso aqui, não, de trazer consultor. Traz as pessoas, traz o seu time. Os maiores especialistas estão ali, no dia a dia. E aí tem outra fase do Shigeo Shingo, que é o outro engenheiro aí da Toyota. Existem 4 propósitos para melhoria. E eles pensam nessa sequência. Primeiro, vou melhorar, quero tornar o trabalho mais fácil. Depois, melhorar a qualidade, né? Aí depois mais rápido. Aí depois mais barato. Nessa ordem. Acaba que, assim, eu vou falar de mim, tá? Muitas vezes eu só estava pensando em diminuir custo. Não estava pensando em melhorar facilidade. Melhor às vezes, sim. Mais rápido, sim. Mas às vezes desconectado das pessoas. Não perguntava pro time, achava que sabia, sei lá. Não seguia essa ideia aqui, não. Aqui só não. Primeiro vê o time, primeiro segue essa sequência. E antes de tudo, olha para o seu cliente, vê se essa melhoria vai retornar em tempo de atendimento para ele, entendeu? Sempre assim, nunca. É sempre para o cliente, é para isso. Ainda mais nós, né? Como área de TI, que é um prestador de serviço, nós existimos para os nossos clientes. Se a gente não está satisfazendo eles, se a gente não está pensando nisso, já começa errado. O fundamento está errado. E aqui, já dei um spoiler sobre isso, como a melhoria pode ser feita, né? Então, foco no cliente, preciso melhorar para ele. Preciso melhorar seguindo aquilo que eu já falei aqui. Mais fácil, mais rápido, mais fácil, mais melhor, mais rápido, menos custo. E aqui que entra talvez uma diferença de... Vou sempre falar de mim, tá? A gente TI, cara, como a gente gosta de complicar as coisas. E parece que a gente só quer fazer o que eles chamam de kaikaku, que é a melhoria revolucionária, disruptiva. É aquele negócio que a gente traz uma tecnologia e bum, né, muda radicalmente. Grande, né, grandão, é uma coisa grande que a gente vai implanta, demorado às vezes e tal. Parece que é esse que é o nosso, está calibrado para isso, e só isso. Eles falam, aí já não, ó, você tem que, não que essa é ruim, não, de forma alguma, é boa, é necessária, né, mas você tem que executar o que é chamado de Kaizen, que essa melhoria, essa é a verdadeira melhoria contínua, que é a melhoria, tentar realizar uma melhoria todos os dias ou todas as semanas. É aquele manual que você faz que talvez todo mês você vai ter que mudar ele, porque você encontrou uma maneira melhor de se fazer. É em contato com o time, as ideias emanando do time, do dia a dia, você criar uma roda que é oxigenada nesse sentido. Então, ao mesmo passo que você sim tem as melhorias mais radicais, mais disruptivas, às vezes, e a gente tem a TI tem às vezes essa força, né? Mas não só depender delas, a gente pode fazer essas melhorias menores. E essas melhorias menores qual que é o primeiro ponto? Comece tendo consciência dos desperdícios e tentando eliminá-los. Essa melhoria mais curta, mais com a galera, com o time. E aí, isso aqui é os 10 mandamentos do Kaizen, vamos dizer assim, do espírito Kaizen, esse espírito de melhoria contínua. Isso aqui é de um livro do Masaki Mai, que é um desses consultores que trabalhou ali com a Toyota, que até tem um instituto, o Kaizen Institute. Ele tem esses termos, esse é o espírito da melhoria contínua. Bem, qual que é o primeiro? Desafio o status quo. Isso aqui é assim, ó. O que a gente faz hoje veio de esforços, né? Não é... o Luiz levantou a mão. Por favor, Luiz. Boa tarde, Altair, tudo bem? Joia. Altair, deixa eu tirar uma dúvida. A Por favor. ideia é a gente manter essa revolução Kaizen ou chegar nessa revolução Kaikuku aqui, não sei se eu... Kaikaku. Então, veja, a ideia é assim, ó. Você precisa melhorar, né? Sempre tem espaço para melhoria. Na verdade, é executar as duas. É você sim considerar projetos grandes,
mas você também considerar ciclos mais progressivos, menores, né? É que eles falam assim, ó, vocês, é legal que alguns livros, esse livro aqui, por exemplo, do Masaki Mai, é legal que ele fala assim, ó, vocês ocidentais, vocês só querem fazer as coisas grandes, demoradas e tal, vocês não estão olhando o dia a dia, vocês não estão tentando melhorar o dia a dia, vocês só querem gastar dinheiro, etc. Não, pô, mas não é que não, né, não é errado isso. Eu falo assim, mas tenta um outro tipo de melhoria, uma melhoria que privilegia a criatividade, privilegia as coisas pequenas, que se você fazer isso de uma forma consistente, você vai evoluir também. Então a questão é, não faça só a grandona, né, a disruptiva, a que demora tempo. Tudo bem, faça. Nós da tecnologia, a gente volta e meia faz essas. Mas não pense só nessa. Crie mecanismo, crie forma, crie um motor que também vá atrás das pequenas. Porque essas também alavancam. E principalmente olhe para os desperdícios. A gente vai depois, vai ficar mais clara essa questão dos desperdícios. Mas procure os desperdícios, enxergue os desperdícios, elimine os desperdícios de forma consistente, que vai gerar essa melhoria progressiva, em menor escala, mas que é tão importante quanto. Entendeu? Essa é a visão. As duas são melhorias, mas eles falam assim, vocês ocidentais só querem fazer coisa demorada, grande, e vocês não fazem as menores, que está ali na cara de vocês, e vocês não fazem, ficam repetindo erro, ficam fazendo desperdício, e provavelmente se você eliminar esses desperdícios, pode existir situações que nem a grande você ia precisar. Um tal processo, um tal sistema, se você reduzisse esse desperdício, aquele custo que você ia ter com uma solução mais robusta, mais cara e tal, você nem ia precisar ter. E já vai ficar claro esse assunto que eu vou mostrar aqui no outro slide, que é essa questão do desperdício, da melhoria, eliminando os desperdícios. Ficou claro? Legal. Beleza, obrigado, Luiz. Obrigado mesmo. Bem, e aí, então, esse espírito da melhoria contínua é o quê? Desafio o status quo. Aí, como eu estava explicando, tudo que a gente fez, cara, vem de um esforço, vem de um conhecimento, né, vem de uma experiência de anos, mas é assim, olha, não é a melhor maneira. Não é a melhor maneira que a gente... Vão existir outras formas. Então não é que você despreza o que você faz hoje, isso que a gente faz hoje é uma porcaria, mas é assim, cara, a gente é o que a gente descobriu até então, e que deve ter muito desperdício ainda, deve ter muitas coisas ruins, e essa ideia do desafiar o status quo olha, a forma que a gente está fazendo hoje ainda não é a melhor. Existe aí uma coisa melhor que essa ainda, só que a gente não descobriu ainda. Tá, você tirou, beleza. Luiz, você não quer perguntar nada não, né? Aqui foi e voltou a mãozinha aqui. Não, beleza, valeu. Então esse é o primeiro ponto, desafio o status quo. Eu vou dar alguns exemplos que eu vivi há pouco tempo. É que agora eu estou tendo a oportunidade de trabalhar mais próximo do usuário final e eu já pude testar algumas coisas dessas e vou compartilhar com vocês. Bem, a segunda, pense em como fazer e não em como não fazer. Cara, é duro, cara, mas parece que a gente é programado para que quando alguém dá alguma ideia, fala, mas isso aí não vai funcionar assim não. Tem isso aqui, né, legal. Até às vezes a forma que a gente coloca é uma forma, sabe, para dificultar o processo de melhoria. A gente fala, não, vamos pensar em forma, tem desafios, claro que vai ter desafios para melhoria, mas o que a gente quer é que a gente pense em como superá-los. Então pense em como fazer, não em como não fazer. Zenildo, por favor. É uma questão técnica aí, o slide meu está parado no slide 10, você está nesse mesmo slide? Eu estou no slide 15. Zenildo, tem um botão aí, eu não sei onde, hoje de manhã teve algumas pessoas que tiveram esse problema. Tem um botão aí, sincronizar com o apresentador. Isso, eu tentei, mas mesmo assim não sincronizou. Eu vou sair e vou entrar novamente, tá? Tá, se alguém tiver esse problema, tenta isso aí que parece que resolveu para algumas pessoas hoje de manhã. Tá, eu já expliquei isso aí. Não invente desculpas, comece questionando as práticas existentes. Então assim, cara, não é assim que foi, e muitas áreas falam, não, é a portaria. Cara, a portaria foram feitas, elas podem mudar. Tem até explicação físicas, matemáticas, que todo processo, se você deixá-lo, se você nunca revisitá-lo, você nunca falar, cara, peraí, naquele momento a gente criou ali um processo legal, parecia legal, naquele momento. Cara, se voltar daqui 3 meses e olhar, é provável que você vai encontrar coisas que já decaíram. Né? Tem um movimento aí do universo de entropia. Então, tem até explicações do ponto de vista da física com relação a isso. Então, assim, cara, vai mudar. É isso. Se você for revisitar o processo, vai mudar. Então, se você cria algo e nunca mais revisita, cara, ficou para trás já.
Então, é essa ideia de você sempre imaginar que vai mudar sim um processo, ou sei lá, uma tecnologia, seja lá o que for, a atividade, ela vai ter que mudar, porque as coisas mudam. E se você não revisitar, ela vai criando desperdícios, enfim, vai acontecendo outras coisas. Não busque a perfeição imediatamente, né? É essa a ideia, melhorias progressivas, experimentação. Esse não busca a perfeição imediatamente, é assim, não, eu quero matar isso aqui com uma bala, só uma bala de prata, pá, mato de uma vez. Isso aqui gera outros problemas, às vezes a gente não tem consciência do problema completo. Então é melhor a gente fazer coisas progressivas, né? Ou às vezes a gente tenta fazer algo enorme, demora um ano, quando já vai para instalar, já algumas coisas até mudaram, sabe? Então não tenta sair do 0 ao 100. Sou do 0, vou para o 100. Não, pô, que tal a gente de 10, 20, 30, 40, de forma progressiva? Óbvio, tendo a visão do 100. Não está falando assim, não tente ser bom, não é isso que está falando aqui. É assim, não tenta sair do 0 para o 100 de uma vez. Tenta fazer de forma progressiva. Corrija os erros imediatamente. Isso aí é aquela questão, cara, não passa lixo para frente. Se for fazer, já tenta fazer na melhor qualidade. Não despache lixo, eles usam muito isso aí. Se você já está percebendo que não está bom, cara, não manda para frente, só vai voltar, só vai gerar retrabalho e outras coisas. Não gaste dinheiro em Kaizen, que é essa ideia, né? Não priorize capital sobre criatividade. É aquela coisa, olha, como eu falei lá, vocês ocidentais só querem gastar, fazer coisas enormes e tal. Pô, por que vocês não usam criatividade também nas pequenas coisas e vai melhorando progressivamente? É isso que ele quer falar. Não é. Vejam, não é que é errado fazer as grandes revoluções, mas é errado se você não faz as pequenas também. E às vezes aquelas que não precisam de grandes investimentos, que usam a inteligência das pessoas, a ideia do time que está ali no dia a dia. Essas que você tem que privilegiar. A sabedoria surge face à dificuldade. Bem, eu acho que isso aí até a gente já vive, muitos de vocês já viveram, quer dizer, na crise que às vezes a gente sai da zona de conforto e aí começa a pensar. Pergunte por que 5 vezes e encontre a causa raiz. Essa é até o pessoal chama uma ferramenta de qualidade, que é acreditada ao Taiichi Ohno, que é um dos engenheiros da Toyota, que é os 5 porquês. Ele fala que se você progressivamente perguntar 5 porquês, né? Então tem uma situação, por que isso aconteceu? A pessoa vai responder. Aí você vai perguntar, mas por quê? A pessoa vai responder, por quê? Ele fala, até 5 no máximo você descobre a causa raiz. E eu testei esses dias essa técnica, tenho testado, né? Assim, eu vou aprendendo, tentando colocar em funcionamento, né? De alguma maneira. E olha como funciona, sabe? E às vezes você descobre coisas que estão sendo feitas que nem precisavam mais ser feitas. Deixa eu terminar que eu vou dar 2 exemplos para vocês. Busca a sabedoria de 10 pessoas ao invés do conhecimento de uma. É aquilo que eu já falei, né? Olha, e as pessoas que estão ali no dia a dia, será que elas não têm as ideias? Será que o que a gente tem que fazer, ou o que a gente precisa fazer para melhorar já não está aí? A gente só não acessou? As oportunidades de melhoria são infinitas. Então, assim, cara, o que a gente faz hoje é o que a gente achou hoje, mas provavelmente vai melhorar. 2 exemplos que eu ia dar. Você escreveu uma coisa aqui, deixa eu ver. Quando não há orientação perita, o povo cai, mas há salvação da multidão de conselheiros. Aí, ó, tá até na Bíblia. Eu não vou revelar os nomes, porque o prazer meu não é em constranger, em a gente elevar esse nível de percepção nossa. Mas estou fazendo um trabalho lá na CPE, de analisar alguns processos, e aí um certo processo lá, a gente está revisando todos os campos que eles estão fazendo, porque a gente está querendo diminuir o tempo lá. Aí, em um campo lá, eu falei, isso aqui, por que a gente faz? Aí, então, porque tem esse controle XYZ aqui. Eu falei, mas não dá para usar esse outro campo aqui, ó, que é um campo unitário, é uma questão de controle de ofício. Eu falei, talvez, não sei. Aí perguntou para outra pessoa assim, não sei. Aí, às vezes, assim, quando a gente começa a técnica do porquê, às vezes a pessoa não está acostumada, né? Você fica perguntando, a pessoa acha que se não responder, ela está errada e tal. Aí você fala, cara, de boa, normal isso. A gente às vezes não sabe os porquês. Mas relaxa que o objetivo é esse. Eu expliquei para ele, o que eu estou pensando aqui? Eu estou querendo eliminar isso aqui, que pode ser que isso aqui é um desperdício, a gente nem precisa fazer isso. Aí, puxa, cara, a gente leva às vezes 5 minutos para fazer esse controle aqui nessa operação que leva 40. Então imagina se a gente não precisa mais fazer isso, tal, né? Aí, falei, não, beleza, já entendi que aqui, não, mas tem que ver com quem recebe esse cadastro aqui, que eu acho que é lá que eles precisam disso.
É lá que, por isso que a gente faz, porque o outro lado precisa. Ah, beleza, tudo bem. Juntei, né? Eu fiz lá, terminei, fui lá do outro lado. Cara, aí tinha outras coisas para revisar, né? Porque eu tava, né, querendo melhorar só um lado e destruir o outro, né? Não é um empurre lixo. Eu falei, vou deixar lá no outro lado para rever o que eu pensei aqui, ver se vai quebrar para o outro lado lá, que não adianta também. O cliente desse cara que eu estava procurando inicialmente era o cliente dele. Na verdade, eu estava até buscando coisas para tentar melhorar. Aí, olhando lá, daí eu falei, e esse aqui? Esse campo aqui, como que vocês usam? Não, esse aí a gente não usa não, esse é deles lá, eles que sabem. Aí eu falei, cara, ótimo, perfeito, encontramos um desperdício, aqui não vai mais ter mais, que ótimo. É o mais fácil de melhorar, você não fazer a coisa mais. Outro exemplo, eu tô vendo que essa turma tá demorando mais, hein, gente, vou acelerar aqui. Outro exemplo, uma outra área ali do tribunal, e essa não é mais jurídica, o fim é administrativa, conversando com a pessoa lá que no final do ano enche de coisas para eles fazerem, que eles fazem lote, grandes lotes, no final do ano processa tudo. E aí você vai vamos ver aqui, eu vou falar desse tipo de desperdício, você vai ficando com o olho mais apurado, né? Falar, isso aqui é um desperdício, ele poderia quebrar essa operação, e não precisava fazer tudo no final do ano. Eu falei, tá, mas e desse processo? Me explica. Ah, então, tem esse momento que eu tenho que pegar isso aqui e jogar no meu processo administrativo. Eu falei, ah, tá, entendi. Eu falei, mas por quê? Ele, porque o processo tem que estar instruído certinho. Eu falei, ah, legal, entendi. Por quê? Ele, porque acho que o pessoal da assessoria jurídica, não, se o TCE precisar, daí tá ali, né, no processo já. Eu falei, mas de onde vem essa informação? Ah, do sistema. Aí eu falei, e se nesse momento que o TCE precisar, a gente não pode ir lá no sistema e buscar informação? Era um procedimento custoso para eles, tá? Mas o sistema vai... Bem, da mesma forma que o sistema administrativo, o SDPA vai estar, esse sistema vai estar também, online. Mas talvez tenha que ver com o pessoal da assessoria jurídica. Eu falei, não, podemos ver. Mas se a gente deixar de fazer isso, não é melhor? Eu levo um tempão para fazer isso, eu tenho mais de 300, não sei o que, tal. Eu usei 3 porquês. Já cheguei num ponto em que, se a pessoa parasse para pensar, desafiar o status quo, desafiar o que ele está fazendo, talvez ele não tenha que fazer. Esse assunto, esse eu não terminei, porque eu vou voltar lá depois do outro momento. Mas eu tenho certeza que parece que algum passo ali a gente vai eliminar. Então, esse pensamento, cara, não mudei sistema, não fiz uma tecnologia, não usei robô, sei lá, não fiz nada. Só questionei e eliminei desperdício, para tentar aliviar o processo e deixar ele mais rápido. Bem, aí aqui está o pensamento central dessa história. Aqui é uma representação de uma produção de uma peça, né? Então chega a matéria-prima e sai a peça terminada. Isso aqui tem até uma métrica Lean, que é chamado de lead time, que é tempo de atravessamento. Que o objetivo é, você observa o cliente e calcula o tempo que está levando para as coisas chegarem nele, que é esse tempo de atravessamento, e tenta reduzir. E aí nessa linha do tempo, né, quando a gente olha a linha do tempo, nós temos atividades com valor agregado e sem valor agregado. Valor agregado é aquilo que gera as características que o cliente está querendo. Então aqui é uma peça, sei lá, vai fazer uma porta, sei lá. Aí chegam as placas de aço lá na fábrica. Aí tem um tempo de espera lá. Fica lá, a placa de aço fica esperando, né? Imaginar que o cliente pediu. Mas começa, ela está esperando aqui. Beleza. Teve agregação de valor? Não teve. A peça continua a mesma, uma chapa de aço lisa que está esperando. Aí tem um momento lá da fundição, sei lá, a máquina faz alguma coisa, aí ok. Começamos a transformar aquele produto. Mas logo depois, essa peça tem que andar lá para um outro galpão, né? Imaginar aqui um processo fabril. O que aconteceu? Esse tempo aqui, o que aconteceu? Para a peça, nada. Sem agregação de valor. E aí depois essa peça ficou lá no estoque deles esperando. Né? O cliente, o tempo de atravessamento está contando tudo isso. Até essa é uma das diferenças da ferramenta de mapeamento de processos Lean, que é o mapeamento de fluxo de valor, que ele não considera só as atividades. Né? Se a gente olha, para quem conhece isso, quando você mapeia um processo, mesmo um fluxograma, o mais simples, né, que eu acho que a maioria conhece, ele só considera as atividades, ele não considera o tempo de espera.
E o mapeamento Lean, vamos dizer assim, que é um mapeamento de fluxo de valor, eles entendem que isso aqui é um fluxo de valor, né? Ele considera as esperas, ele considera o tempo. Então, passei do transporte, estou esperando lá no estoque. Tive agregação de valor? Nenhuma. A peça está do jeito que ela estava aqui quando ela passou pela fundição. Aí ela chega ali no momento da máquina que vai fazer, aí tem um tempo aqui de setup, está arrumando a máquina, tem que preparar a máquina, sei lá, né? Tá esperando, a peça não mudou ainda. Pode estar em cima da máquina lá, mas ainda estão arrumando a máquina para aí sim fazer aquela peça. Aí sim, tem um processo mecânico, né? A máquina vai, prensa, corta, sei lá, fura, não sei. Ah, ok, agora a gente mudou a peça. Agora teve agregação de valor. Aí depois tem alguém que vai olhar se a peça foi feita, né? Uma outra pessoa, olha se a peça está bem feita, né? Não mudou as propriedades da peça, sem agregação de valor. Aí depois monta, aí, sei lá, pega essa peça, vem uma peça de plástico, uma engrenagem, sei lá o que, aí monta. Opa, aí agregamos valor. E aí depois ainda tem uma outra espera, sei lá, tá esperando o transporte, tá ali a peça esperando, o cliente aqui do outro lado esperando, e essa atividade tomando tempo e nada acontecendo aqui com a peça. O cliente, ele não está interessado nesses tempos aqui. Ele só está interessado nos momentos em que existe uma transformação. Esse é o pensamento central. Então, quando você pensa num processo... Porque aqui, vejam, tem várias coisas. Primeiro, eu já falei uma, é a questão do tempo. Né? Considera todo o tempo. Independente se tem atividade ou não. Traz essa visão de agregação de valor. Que atividades que estão acontecendo, elas estão agregando valor ou não? Porque as que não estão agregando valor, elas são desperdícios. Essas atividades que a gente tem que eliminar. Até o pensamento deles é assim, olha, começa eliminando o que você não precisava fazer, que pode ser, imagina se essa produção não tivesse esse tempo morto aqui. A produção ia ser muito mais rápida. E eu não mudei a minha velocidade de fazer as coisas. Então, quer dizer, eu não estou falando, cara, na hora que entrar a peça ali, você tem que fazer muito rápido na máquina. Não. O meu primeiro ímpeto, minha primeira busca, vamos dizer assim, é não fazer as coisas que eu não preciso fazer. E só com isso eu vou aumentar o tempo ou acelerar o tempo para o meu cliente final. Aí está o core do negócio, o núcleo, né, dessa ideia. Então, às vezes, eu não preciso fazer mais rápido essa atividade ou essa. Eu só preciso eliminar essas aqui, que é as que eu não preciso fazer. E com isso eu já vou entregar mais rápido. Dentro dessas atividades, nesse papo, eles têm 3 classificações, né? As atividades que agregam valor, que eu acho que já ficou claro, né? Que é aquelas que produz, que muda, né? Modifica algo. E aí tem os desperdícios. Bem, nos desperdícios, ele fala assim, olha, tem o desperdício puro, que é aquele desperdício que ele pode ser eliminado. Se você estiver pensando, né, em formas de eliminá-lo, você vai eliminar. Porque ele não interessa o cliente, não tem nada aí, né, um transporte, um estoque, não tem nada aí, ninguém quer isso, ninguém quer saber disso, por exemplo. Você poderia eliminar. E tem o que eles chamam de desperdício inerente, às vezes chamam de desperdício incidental, ou trabalho incidental, que são aquelas atividades, cara, a gente ainda não é exatamente o que o cara quer, mas é algumas atividades que a gente faz aqui para gerenciar, ou para controlar, ou para uma questão legal, né, fiscal, sei lá, que a gente não consegue hoje, mas a gente tem que ficar atento, talvez a gente consiga. Então aqui entra as atividades de controle. Se a gente pensar no nosso caso, quando alguém entra em contato com a TI, ele não quer abrir chamado. Ninguém quer abrir chamado. Sabe, o mecanismo do chamado, ele é um desse tipo de desperdício aqui. Só que a gente não sabe como funcionar sem isso. Mas, do ponto de vista do usuário, o processo chamado, ou outros processos que a gente cria, sei lá, ele não agrega valor. Não é isso. Né? Não é o abrir o chamado que está me devolvendo o que eu quero. É o atendimento, sei lá, o sistema que a gente desenvolveu, os processos que a gente cria, é para controlar, etc. Mas aí essa visão, olha, mas isso aí não agrega valor, fique esperto com isso aí, porque o seu objetivo é agregar valor. Então é sempre assim, olha, tem coisa que não agrega de jeito nenhum e ninguém está pedindo, não tem legislação, não tem nada, não faça. Tem coisas que, olha, a gente está fazendo, mas se a gente conseguir melhorar, melhore, reduza, porque isso não está agregando valor, que é esse desperdício inerente aqui. E a gente tem que ficar muito atento a isso. E aí sim tem as atividades que agregam valor,
porque claro que se você puder melhorá-las, vai ser melhor. Mas ele fala, olha primeiro para essas peças aqui, para o desperdício puro, ou para o seu desperdício. Depois você tenta fazer mais rápido, fazer mais tecnologicamente e tal. Essa é talvez a ideia inicial do Kaizen, sabe? E olha o fluxo. Uma coisa que passei batido. Quando você olha o fluxo, entenda que você está patrolando os silos, os departamentos, as equipes. Cara, eu estou olhando o que o meu cliente precisa e vendo por onde passa. E eu preciso que todos nesse fluxo colaborem e todos estejam sincronizados nisso, que a gente quer entregar o mais rápido para o cliente. Porque muito facilmente a gente começa a ter pensamentos de silo, de grupo, né, tribal. Eu estou pensando o que é bom para mim. E o cliente está se lascando lá no final. Então, ele também tem isso. O fluxo de valor, esse pensamento do fluxo, do tempo, da linha do tempo, passando por várias atividades, é você promover esse alinhamento de várias áreas, que às vezes um processo, sei lá, uma máquina, um computador que um usuário precisa, ele precisa de várias pessoas agindo, desde o atendimento, da compra, tal. Mas se essas pessoas, se esses agentes não estão conjugados, vibrando na mesma frequência, que atender melhor o usuário, a gente cria situações pontuais que eu também não tenho dúvida que todo mundo está tentando fazer o seu melhor, não tenho dúvida alguma disso. Tá todo mundo tentando fazer o seu melhor, mas às vezes a gente está criando barreiras para atender o nosso usuário, que é a nossa finalidade. Então, às vezes o fundamento está errado, então a gente pode conseguir atender as nossas necessidades, mas vamos vibrar na mesma frequência, entrega de valor para o usuário. E aí nesse pensamento aqui, diminuir o tempo de atravessamento, diminuir o lead time. Legal. Vamos lá. Puxa. Eu vou ter que ir rápido aqui, tá? Mas eu vou ter que... Quem precisar sair, tá? Vai estar gravado. Mas essa é a parte que eu quero, vamos dizer assim, gastar mais tempo e explicar. Embora algumas coisas eu já adiantei, né? Que são os desperdícios. Então, eu falei, eles classificam fluxo, tal, desperdício, que é o que a gente não deveria fazer. Eles têm uma abordagem bastante... eles classificaram os tipos de desperdício. Na abordagem clássica, são os 7 desperdícios, que são estes aqui. A abordagem clássica, eu falo assim, os primeiros livros, as coisas, eles falam desse. E aí, mais recentemente, adicionaram esse, que é o desperdício das pessoas, o desperdício do talento das pessoas. Então, 7, às vezes você escuta 7, às vezes 7 mais 1, às vezes 8. São essas classificações de desperdícios. Primeiro deles, defeito. Defeito é quando tudo aquilo que cria um trabalho não planejado. Então, quando a gente empurra defeito para frente, ele invariavelmente cria o trabalho não planejado. Então, se não existisse defeito no nosso ambiente, né, se a gente recebesse os pedidos, as solicitações, e entregasse as coisas sem defeito, todo o trabalho da TI seria planejado. Não teríamos intercorrências, não teríamos apagar incêndio, correria, não ia ter nada disso. Tudo ia estar planejado, se eliminássemos os defeitos. Claro que isso é utópico, né, a gente ter 0 defeito, mas para você ter uma ideia, não vou entrar nesse assunto, mas eles têm lá o controle de qualidade defeitos, como é que é? Controle de qualidade de defeito 0. O objetivo deles é o defeito 0, eles estão sempre buscando o 0 defeito. Aqui os desperdícios eles vão sempre estar assim, ó, com essas 3 visões. Visão da manufatura, que é da indústria. Uma visão office, que é uma visão administrativa. Como a gente é área de TI, a gente automatiza os processos das outras áreas, isso aqui serve para a gente também. E aí tem alguns exemplos de TI mesmo, né, que a gente vai ver aqui. Então, defeito, acho que fica claro, né? Defeitos que exigem correção ou geram refugos. Da perspectiva do administrativo, trabalho passado para frente que está incompleto, incorreto, requer esclarecimento. Então, tudo aquilo que vai e volta. Ir e voltar é o pecado, né? Pensando em um processo de fluxo contínuo. Cara, tem que ir sem parar. Começou, não tem parada e só segue, não volta. Esse é o mundo ideal, né? Na visão deles. Então, coisa que vai e volta, vai ping-pong, vai e volta, não, tá tendo defeito aqui, tá tendo retrabalho. Esses outros dois são a mesma coisa. Uma perspectiva interessante, ó, quando você tem rotatividade de pessoas, eles entendem que é um defeito na contratação. A contratação não está sendo bem feita, as pessoas, por diversas razões, não estão satisfeitas, estão saindo, está gerando rotatividade. Opa, tem um defeito na contratação ou até na gestão das pessoas. Informações incorretas, extemporâneas, isso aqui já fica claro até nesse primeiro. Bem, da perspectiva de TI, é o seguinte,
todo chamado que a gente atende de incidente ou de problema é desperdício. Eu até olhei ontem isso aqui, 30% dos chamados que a gente atende são incidentes. Então, 30% de coisas que a gente faz é desperdício. Se conseguíssemos fazer na qualidade correta, não faríamos, não precisaríamos fazer. Da mesma forma, mudanças que quebram a produção, né? A gente faz alguma coisa e empurra. Aquela versão que não está legal, quebra, aí também é desperdício. Aplicações lentas, intermitentes, entreguei uma aplicação que está lenta, cara, está lento, vê lá, a rede lenta e tal. Está gerando desperdício para as pessoas. Serviços e aplicações colocados em produção que introduzem risco de segurança. Lembre-se, todo defeito vai gerar trabalho não planejado. O que uma aplicação insegura gera? Gera ataque, gera sei lá o quê, que vai gerar trabalho não planejado. Serviços que não atendem a necessidade dos usuários por falta de consciência do que era realmente necessário. A gente não foi lá, não foi ver. Não fomos lá ver a temperatura, sentir o clima. A gente achou que sabia e fez algo e entregou para o usuário. Não, mas não é isso aqui, você não considerou isso, aquilo. Vai gerar retrabalho, é um defeito. Você entregou algo que não era exatamente aquilo que era necessário para encaixar. Vai gerar retrabalho, você vai ter que trabalhar fora do planejamento. Defeitos são descobertos tarde e agora são muito mais custosos de serem resolvidos. De alguma maneira a mesma coisa, né? De um outro jeito. Pô, já foi. Ih, cara, agora não dá para refazer. Vamos ter que ver um jeito aqui de arrumar isso aqui, uma solução de contorno, sei lá o que. Defeito. Defeito, então, é um desperdício. Como que a gente faz para eliminá-los? Outro desperdício, espera. Esse talvez é o mais fácil, o Sam no começo até falou, é o tempo que a gente perde. Vocês viram ali naquele exemplo como que isso pode acontecer. Então, estou aqui esperando, aguardando materiais do processo anterior. Estou aqui pronto para fazer, mas estou esperando. Outra, né? O trabalho já está pronto, cara. Só falta alguém assinar. Está esperando lá. O trabalho está todo pronto. O serviço, né? Toda atividade que era necessária para transformar um documento, seja lá o que for, está pronta. Ela está esperando alguém assinar. Está na espera ali, ociosa. Eu já falei também, com base no meu exemplo lá, processo de fechamento de mês. Eu espero o mês para fechar. Então gera um lote, aí eu tenho que fazer tudo no final do mês, tudo acumulado, tem várias implicações isso, porque eu já não vou fazendo progressivamente. Reuniões improdutivas, né, do ponto de vista da pessoa, né, que está ali, cara, devia estar fazendo outra coisa, estou atrasando a coisa. Do ponto de vista da TI, interrupção de sistema, acho que é bem fácil de enxergar isso. O sistema para, as pessoas estão esperando voltar para trabalhar. Provisionamento de infraestrutura que demora semanas, né, cara, eu precisava de hoje isso. Não, cara, é daqui 2 meses, daqui 3 meses, né? Preciso de hoje uma impressora. Não, mas é daqui 2 meses, daqui é no próximo contrato que você vai ter. Espera por atendimento quando poderia ser facilmente resolvido por um sistema de self-service. Entendo que o sistema de self-service ele pode se dar de várias maneiras, tá? Então, cara, o cara veio. Garanto para vocês que se a gente talvez melhorasse de alguma maneira os manuais, a forma de acessar essa informação, ou automações, né, para instalação de sistemas, de aplicativos ou coisas do tipo, isso seria a gente aumentar esse nível de self-service. Garanto para vocês que o usuário usar. Cara, não tem... Veja, não existe prazer da pessoa procurar a gente para um problema. Ela faz isso porque ela precisa. E se fornecêssemos formas dela se resolver sozinha, ela iria usar isso. Ia, né, aliviar o nosso trabalho. Então, veja, quando a gente não cria essas situações, a gente está gerando desperdício. Porque alguém vai ter que atender. Né? E, na verdade, o usuário está esperando alguém ela para atender, nesse ponto de vista da espera. Implantações onde locais precisam aguardar meses ou anos para receber o novo sistema. Eu já participei de projetos assim que a gente pensa, não, vamos fazer para o estado inteiro. E a gente demora. A gente não entrega quase nada, o povo fica bravo. E a gente, tá fazendo, estamos fazendo, é que demora mesmo. Puxa, e se a gente fizesse particionado, né? Eu já falei de alguma maneira aqui da economia de escala, né? E veja, eu estou falando de coisas que eu já fiz, tá? E eu estou querendo trazer novos elementos que eu considero que em algumas situações a gente tem que considerar. Às vezes a gente se apega muito à economia de escala. Só que aí, nessa de a gente se apegar à economia de escala, a gente não está sendo ágil, a gente não está respondendo à mudança, ou tendo agilidade em responder as coisas. E nessa a gente está levando o órgão a ter outros desperdícios.
Por exemplo, eu nunca vi a gente calcular o tempo que a gente leva, se a gente colocasse assim, ó, quantas pessoas ficam sem computador, sem máquina para trabalhar. Crime, hein? Um crime a gente fazer isso, e a gente faz. Qual que é esse tempo? Se a gente pega esse tempo e multiplica pelo, sei lá, pelo salário mínimo das pessoas, pelo salário médio, né, da pessoa do tribunal, quanto que isso dá? Será que isso é maior ou menor que esse lucro que a gente vai... Lucro não, né? Que essa economia que a gente vai ter por equipamento, porque a gente pensou em fazer uma escala, fazer uma enorme compra. Será? Será que a conta fecha? Eu acho que algumas estratégias, estou falando eu, tá? Que eu já fiz, que eu já pensei, era muito unidimensional. Eu não estava pensando em todo o desdobramento que dá, e principalmente, em como eu poderia fazer para atender mais rápido o meu usuário. Eu estava usando lá, questão, eu sei, gente, tem a questão legal, tem a questão processual da coisa, mas aí acabou, a gente não vai melhorar, então é isso. Não tem jeito de melhorar? Claro que tem. E talvez alguns elementos de custo que a gente pensa, não, tem que ser assim, ó. Talvez não precisam ser assim. Ou a gente poderia ter um modelo híbrido, ou coisas do tipo, para a gente tentar eliminar isso. Então, às vezes, projetos muito grandes, cara, demora muito para a gente fazer, e quando a gente não entrega, e ainda, cara, mas já passou. Não era bem mais isso que a gente precisava. Tem isso aqui que mudou agora, que não previmos, porque o nosso projeto era de 1 ano atrás. Eu tenho certeza que vocês devem estar pensando em algumas coisas que a gente já cometeu nesse sentido. Adiar o lançamento do novo serviço ao sistema até que todos os requisitos, funcionalidades ou testes sejam realizados. As práticas ágeis já vêm, né, com essa ideia de combater isso aqui, né? Fazer um procedimento muito grande, muito longo. Não, vamos tentar entregas mais progressivas. Porque muda, é normal. O conceito de agilidade é de mudança, tá? Um bom processo de trabalho, ele é eficaz, atende o que a gente precisa. Sim, considera-se a eficiência, custo-benefício, etc. Mas ele tem que considerar a agilidade. É eficaz, eficiente, mas demora 2 anos. Mas deu certo, pô? Cadê a agilidade? Então, o conceito da agilidade por desenvolvimento ou para as outras áreas, quando é aplicado, ele traz isso. Cara, vamos tentar ser mais progressivo, porque é legal quando você faz o menor, porque às vezes você vai sofrer o mesmo problema, e aí na segunda iteração você já resolveu aqueles problemas e faz com mais propriedade, né? Quando for possível, aplicar esse conceito. Esperas causadas por escalonamento ou aguardando muitas decisões, né? Ah, não, mas eu tenho que o outro que tem que decidir. Cara, né? Como eu falei, eles não gostam. O pensamento aqui é assim, cara, não, cara, quem fez tem que ter autonomia para fazer e ele tem que saber a qualidade ou tem que ter mecanismos que ajudem ele a produzir com qualidade para não precisar passar por ninguém. Ele já está fazendo, então já faça com qualidade. Só um ponto com relação a isso que eu lembrei agora. Nesses trabalhos aí que eu estou fazendo, eu encontrei uma atividade lá, falei, cara, isso aqui as duas áreas estão fazendo. O cara faz e o outro, para conferir, é quase igual ao trabalho que ele faz inicialmente. Eu falei, cara, isso aqui um tinha que fazer, e não 2. Está tendo um retrabalho danado aqui. Só para vocês terem essa ideia. Bem, superprodução é quando aquele serviço ou produto tem mais do que o necessário. Então, na manufatura, é produzir mais ou antes da data que o cliente precisa. A superprodução na área da manufatura, ele é o pior desperdício. Por quê? Porque ele gera os outros desperdícios. Por exemplo, o próximo que é inventário. Você tem muita coisa em estoque. A superprodução leva a isso. No nosso caso, né, então, imprimir documentos, no caso administrativo, manufatura produzir mais antes do que necessário. No caso de TI, eu acho que um caso clássico, às vezes alguns sistemas nossos que disparam um monte de e-mail. Aí as pessoas até criam um filtro ali para aqueles e-mails, para nem olhar. Então por que a gente está produzindo esses e-mails? Está consumindo banda, consumindo espaço em disco, enfim. Ou a gente cria relatórios, dashboards com um monte de métrica, que a pessoa às vezes nem vai usar, então está produzindo mais do que o necessário. Ou às vezes, por alguma razão, a gente coleta um monte de log, um monte de arquivos e, cara, não, mas tem que ter, mas, cara, a gente nunca teve, nunca precisou usar. Será que faz sentido? Em muitos momentos a gente privilegia a exceção, sabe? A gente aconteceu alguma coisa, né? Tipo, não, cara, para a gente corrigir isso aqui, vamos criar um monstro aqui agora, para isso nunca mais vai acontecer. Só que é uma exceção, né? E às vezes a gente criou um processo que é para proteger aquela exceção, mas a gente acaba criando aquela situação de estamos sacrificando a ovelha e poupando o lobo, sabe? Em muitas situações a gente cria processos robustos, coisas de louco,
Mas acaba sendo isso. É uma coisa enorme, mas porque aconteceu uma coisa lá no passado, mas, cara, é tão pouco isso aqui. E a gente está rodando todas as notas, né, eu estou falando de forma abstrata aqui, né? Todas as situações a gente está rodando desse jeito por causa de uma coisa que aconteceu uma vez no ano, ou aconteceu uma vez há 5 anos atrás, e a gente deixou tudo mais difícil, demorando a entrega para o cliente, sempre lembrando isso, por causa disso. Será que faz sentido? Será que faz sentido para todas as situações? E aqui também o exemplo de aquisições em grandes lotes, de alguma maneira eu já falei ali atrás, né? Da questão da espera, que a gente está querendo fazer uma mega engenharia e não está entregando nada a tempo. Isso gera inventário, gera outros problemas, inclusive. Grandes aquisições. Tudo que é muito em lote, eles não gostam. Porque aí tem outras explicações, tá? Não vou conseguir entrar aqui nos detalhes. Mas quando você produz muito, você está, às vezes, trazendo mais erro. A correção é mais cara. Estoque, transporte, tudo vai ficando mais difícil. Inventário, o outro tipo de desperdício. Então, na manufatura é excesso de matéria-prima, excesso de produto pré-fabricado, né? Tá no meio ali da esteira, ou ainda excesso de produto acabado. Terminei o produto, tá, mas não vendi ainda, tá ali. O dinheiro tá parado ali. No ambiente administrativo, no ambiente office, trabalho se acumulando em caixas de entrada física, né? Um monte de chamado, um monte de e-mail, né? Ou um monte de documento guardado no armário que a gente nunca usa, tá ali. No caso da TI, alguns exemplos, produção de uma documentação que nunca ninguém lê, né? Fizemos uma baita da documentação, mas ninguém usa, tá ali. A gente já gastou, foi uma coisa muito legal quando a gente fez, mas está ali parado. Subutilização de recursos de infraestrutura. Veja, entendido como inventário, né? Então, criou uma máquina lá, o cara pediu uma máquina que tinha que ser 128 GB de RAM e não sei o quê, e está usando 10. Desperdício. Não projetamos, não pedimos da maneira adequada. Pedimos para sobrar, mas, pô, essa sobra falta para o outro. Outro exemplo, grandes aquisições de hardware e software que não foram utilizados. A gente compra um monte de coisa e não usa, fica lá em estoque, talvez alguns anos. Eu lembro de uma frase agora do Tai Chion, que ele fala assim, em geral, quem tem muito estoque, às vezes não tem o que precisa. O que você precisa mesmo, você tem estoque, você tem coisas em estoque, mas aquela coisa que você está precisando hoje, você não tem. E provavelmente, se você pegar aquelas coisas que tem em estoque e transformar ela em dinheiro, você já teria o dinheiro para comprar aí sim as coisas que você precisa. Então, eu falo que o estoque, para eles, é uma maldição, sabe? Você tem muito estoque. Não quer dizer que é zero estoque, não, pô. Eles têm um conceito de estoque lá, eles até chamam de pulmão. Mas o estoque clássico que fica guardando com um monte de gordura e tal, e nunca usa, e você vai rever aquilo lá, não é com eles. Não é para eles. Aplicações que foram compradas ou desenvolvidas não estão em produção. Isso aqui, puxa, cara, é de matar isso aqui. Porque às vezes a gente demora, fez o requisito, construímos, e aí às vezes na entrega a gente não entrega, ninguém usa. Infelizmente a gente já teve exemplos na nossa secretaria. Data center ou áreas de trabalho com metade do espaço utilizado. Pô, tá lá pronto, gastando energia, né, gastando espaço, não está utilizando. Inventário. Divisão ruim de turnos, times ou demandas, ocasionando ociosidade. Veja, aqui o inventário embaixo sempre tem uma explicação, tá? Depois eu até vou passar o PDF para depois, se vocês quiserem dar uma olhada. Mas a questão é a seguinte, não é só produtos e materiais, é a questão das pessoas também. Capacitei um monte de gente para uma demanda que não é só uma vez no dia, ou uma vez na semana que precisa. Então não precisava ter 3 pessoas sabendo daquilo. O contrário também, né? Precisava ter mais pessoas sabendo daquilo, porque esse que é o que a gente recebe mais. Então quando eu divido errado, né, tem as pessoas, mas não estão capacitadas ou estão capacitadas e não precisam. Eles também entendem que é um desperdício de inventário. Serviços mantidos e que ninguém usa ou se importa. Coisa que a gente está mantendo e ninguém usa, ninguém se... Bem, inventário, acho que ficou claro. Vamos lá. Superprocessamento. Aí a gente pensa nas atividades em si. Então, quando alguém faz mais do que o necessário. Então, o cara lá na indústria está fazendo mais coisas do que o produto precisa. Precisava colocar um parafuso, ele está colocando 3. No ambiente administrativo, elabora relatórios que ninguém lê. Estou fazendo aqui, mas por que você está fazendo? Não, é porque tem que fazer e tal, mas no final ninguém está usando aquilo lá. Está produzindo mais do que o necessário. O negócio que esses exemplos aqui não fui eu que inventei não, tá? Eu peguei de livros, tá? E aí a gente vai comentando aqui coisas que é a realidade. Esse negócio de responder para todos, cara, nossa, velho, eu abomino isso aí. Pessoas me mandam um monte de gente, não, que todo mundo tem que ver. Cara, não,
Quem que é que tem que ver? É para aquele que vai mandar. Vou mandar para um monte de gente. Processamento demais. As pessoas vão ler lá, nem precisava ler. Cópias extras. E tem até algumas coisas aqui polêmicas, hein? Relatório de trabalho. Se o trabalho é realizado e tem os tickets, para que eu preciso fazer o relatório no final? Será? Por quê? Relatório de viagem, eu fui fazer uma coisa, ainda quando eu faço essa coisa já não tem algum registro, por que eu tenho que fazer um relatório? Dados ITI, dados redundantes, transações necessárias em sistemas, estou transacionando a informação ali além. Formulários ou telas que pedem mais informações do que o necessário. Está pedindo um monte de coisa, igual o caso que eu contei, né? Pedindo um monte de coisa lá, mas cara, por que precisa disso aqui? O outro que precisa, vou lá no outro, não. Não, cara, o outro que quem produz aqui, a gente não usa nada disso aí, não. Utilizar múltiplas ferramentas complexas contra uma única ferramenta que atenderia às necessidades básicas. Dar um exemplo aqui, por exemplo, sei lá, a gente tem uma ferramenta de monitoramento, os ABICs. E aí, sei lá, às vezes para cada ferramenta vai ter uma ferramenta, para cada tipo de tecnologia vai ter uma ferramenta mais específica. Aí às vezes a gente traz várias ferramentas de monitoramento. E será que precisava disso tudo? Será que uma só já não resolve as necessidades básicas de tudo? E a gente reduz, né, a capacitação, até a necessidade de infraestrutura para aquela tecnologia, o conhecimento daquela tecnologia. Uma só não ia atender o básico e a gente ia viver e ia entregar o resultado que a gente quer. Não, a gente precisa do melhor daquele mundo, eu tenho que ter o melhor, porque senão, né, a gente às vezes está trazendo complicação para a gente, que às vezes não era necessário. Inventariar ativos, essa aqui aqui ó, Clóvis, segura essa aqui, hein? Segura essa, hein? Isso aqui é um míssil. Inventariar ativos ou configurações em um nível muito micro, em situações que ninguém se importa ou não são eficientes ou são insignificantes. Será que o nosso processo, pensar aqui não criei isso aqui, hein? Isso aqui vem dos livros aí, que tem 3 livros que eu peguei essas referências. Será que eu preciso inventariar as coisas, controlar todas as coisas no mesmo nível? Será que alguém está se importando com isso? Será que a gente não criou um preciosismo em muitos momentos? Isso está atrasando a entrega? Está avacalhando com o usuário final lá? Será? Coloca essa dúvida. Será que a gente poderia simplificar algumas partes e outras, ok, mantemos um maior controle, mas por causa do custo, sei lá por quê? Será que a gente já repensou para melhorar o final? Construir soluções para cuidar de toda e qualquer exceção, Então, a gente pensou a gente pensa um dado processo lá, não, mas isso aqui acontece, Carol, isso aí não é assim, não dá, porque tem que considerar essa situação aqui, E a gente às vezes não pergunta, mas essa situação aí, que a gente precisa que o sistema trate ou o processo trate, quantas vezes ela ocorre? Ou quantas vezes ela já ocorreu? Não, é uma vez no ano. Cara, isso aqui, não vamos considerar isso aqui, só vai trazer complexidade, mais custos, mais recursos, e esse não é o caso. Não, acontece uma vez na semana. E talvez valha a pena considerar essa situação. Essa aqui eu encontrei recentemente nesse trabalho que eu estou fazendo lá, de mapear lá as atividades. Não dá para fazer isso aqui ó, no sistema? Eu falei, cara, dá, mas quantas vezes acontece isso? O cara, não, é raro acontecer. Então passamos para frente. Não vamos considerar isso aí, exceção. Não vamos privilegiar a exceção. Exceção é exceção. Não pode trazer morosidade, dificuldade de processamento, vai causar desperdício. Continuando, sim, temos várias ideias lançadas para fazer isso acontecer, mas dependemos de apoio de muitas engrenagens na máquina para que elas saiam do papel. Essas engrenagens geralmente não estão em sincronia. Isso aí. Às vezes a gente não avança porque a gente não está trazendo todo mundo. Cara, galera, todo mundo que participa desse fluxo, chega aqui. Nosso objetivo é melhorar o tempo para o usuário final. Todo mundo na mesma frequência? Todo mundo. Legal. Agora vamos começar a pensar em conjunto? Não vamos cada um querer defender o seu. Vamos pensar no usuário final. Em geral, pode ser isso que possa destravar as coisas. Porque, como eu falei, cara, não tenho dúvida. Está todo mundo pensando em fazer o seu melhor. O problema é que, às vezes, a gente não está todo mundo na mesma frequência, não está todo mundo no mesmo objetivo. E, às vezes, a gente coloca coisas e não tem essa conversa entendeu? Não tem essa conversa do fluxo de valor, De quem... Cada parte que o grupo faz parte de um contexto maior que no final tem um cliente lá. Eu já dei um exemplo aqui, Um campo que, se eu fui lá do outro lado, não precisa não. Desenvolver serviços, implementar soluções customizadas quando soluções de prateleira atenderiam.
Cara, às vezes a gente está fazendo uma customização danada ali, fala, cara, mas tem um pronto aqui no mercado, que não é melhor a gente comprar esse? E aí a gente customiza o que não existe no mercado. Algumas coisas a gente já começou a fazer disso dentro da TI. Desenvolver serviços que são mais caros do que manter o valor entregue. Do que, né? Sei lá, o cara, eu quero um sisteminha aqui para eu controlar quantas pessoas entram na minha sala. Fala, cara, mas qual que é o valor disso? O que vai melhorar, né? Às vezes a gente vai ter que fazer perguntas assim, cara, o que isso ajuda para o processo andar mais rápido, o processo judicial andar mais rápido? Não é que é bom, né? É bom ter esse controle. Controla no papel aí, cara. Isso aqui pra gente fazer o sistema e manter é muito mais caro que isso aí. Faz no papel, simplifica, né? A gente não pode querer colocar tecnologia em tudo que a gente vê nesse sentido, sabe? Superprocessamento. Movimentação. Quando as pessoas estão se movimentando, né? No caso da manufatura, quando a pessoa se inclina, gira, caminha, né, vai de uma máquina para outra. É muito legal essa parte do Lean na indústria, que eles têm aplicações, design de bancadas, é bem interessante. E que a gente pode trazer para o nosso ambiente também. No Office, fazer muitas cópias, andar para fazer cópia, arquivar muitas coisas, procurar as coisas. Da mesma forma da TI, buscar informação. Onde é que está aquilo lá? Não criamos um padrão, então está tudo espalhado. Ou reinserção de dados, o cara inseriu, aí o cara tem que inserir de novo, né? Estou forçando o ser humano a ficar fazendo muitos movimentos. Excesso de digitação em cliques. Então, a melhoria que a gente vai fazer lá, conversei com o pessoal do DSA, que é basicamente mudar o layout da tela. Mudar o layout da tela vai levar eles a fazer um trabalho mais rápido, porque eles vão fazer menos cliques, menos rolagens, e fazendo os cálculos lá, vai dar mudar o layout, não estamos... nada muito diferente disso. Mudar os campos, né? A ordem dos campos. Mudanças constantes de prioridades, né? As pessoas estão mudando toda hora, né? Enviar pessoal para local quando poderia ser feito remotamente. Isso aqui eu acho que com essa questão da pandemia a gente até avançou muito, né, nesse sentido. Isso foi bem positivo para eliminar esses desperdícios de movimentação. Transporte, pensem assim, diferente da manufatura, os nossos fluxos são mais informacionais. São fluxos de informação, né? Na manufatura tem fluxo de informação, os processos de trabalho, mas tem bastante tangível, né? Tem um material andando, né? Chega matéria-prima, vira uma coisa, vai outra, aí que até que sai um carro lá no final. Então tem coisas que são mais visuais. No nosso caso, a gente tem a parte que tem o tangível, que é a parte ali mais da microinformática, né? De ter o computador, etc. Mas depois, uma boa parte da TI não tem, você não vê nada. Você entra lá, tá todo no seu computador. As coisas estão acontecendo na cabeça das pessoas, dentro do sistema, você não consegue ver, né, o movimento. E esse transporte aqui é com relação ao transporte, seja do material, seja da informação. Se está indo muito para lá e para cá, não, isso é desperdício. Porque não pode ir e voltar, só vai. Então, movimentação de materiais de um local para o outro, vai para um galpão, vai para outro lugar, vai para não sei onde, né? No ambiente administrativo, transporte físico, virtual de documentos, vai para lá, vem para cá, né? Anexa o e-mail, isso aqui talvez é uma coisa que a gente pode talvez até melhorar. Ao invés do cara anexar o e-mail, coloca no OneDrive e compartilha o link, né? Você vai evitar de transportar essa informação de lá para cá, usar link, usar espaço em HD, sei lá o quê. Alguns exemplos de TI, transferência de informações de departamentos da organização de diversos sistemas, né? De alguma maneira eu já falei. Barreiras de segurança ou fluxo de informação. Será que todo o controle de segurança seria necessário? Né? Será? Para que às vezes não está muito rigoroso e está bloqueando essa informação que poderia andar mais rápido. Enviar e-mails ou relatórios para usuários finais quando poderiam ser melhor visualizados em um portal, né? Pô, ao invés de mandar um e-mail para o cara, manda e-mail para o cara. Não, cara, deixa num lugar que o cara, quando ele quiser, ele vai e pesquisa. Assim eu evito de ficar movimentando essa informação, gargando num link e tal. Às vezes o cara nem vai querer ver também. Centralizar o reparo de hardware em um único local, demandando a espera pelo deslocamento, né? Então, pô, material, será que é um único local que é o mais adequado? Será que não tem uma categoria de materiais que a gente já poderia deixar nas pontas já, para ser rápido? Não tem que depender desse deslocamento sempre, que é tempo morto, para o usuário final, sempre lembrando disso. Permitir que os usuários salvem seus arquivos em HD, atrasando os reparos e substituições. Isso aqui eu acho que em algum nível a gente já tem implementado, né? Ter os servidores de arquivos, essas coisas, para não atrasar essa informação que vai e vem, deixa ela só no lugar, o cara precisa, aciona lá. Atualizar em grandes versões ou imagens, ao invés de somente as aplicações dos componentes que foram alterados, né? Será que é sempre passar imagem? Não tem outra saída, né? Sempre pensando no deslocamento da informação, né? O download, o upload, essas coisas. Solicitar informações em formato de formulário ou documento e depois outro usuário ter que reinserir os dados em um sistema de TI. Saca só.
Será que a gente não tem procedimentos assim, ó, entrega um papel pro cara, o cara assina. Aí, esse papel, uma outra, né, a informação, né, então, criei a informação, coloquei no papel. Aí, em outro momento, o cara vai pegar a mesma informação e lançar no sistema de TI. Tá vendo? Eu transportei ela. Por que eu já não abreviei esse tempo? Sai daqui e vai para cá. Né? Diminuir o transporte, porque ele não agrega valor de nada. É desperdício. E aí o último, estamos quase no final, tá, gente? Talento, que é aquela visão que eu já dei algumas coisas aqui. Então, na manufatura, quando você não está dando a capacitação adequada, quando você não está gerindo de forma adequada, quando você não está comunicando de forma adequada, né, as pessoas não estão sabendo exatamente o que tem que fazer, né, qual que é o foco e tal. É um desperdício. Quando você limita a autonomia e a responsabilidade, tem muito a ver até com a questão de qualidade que eu já falei. Então, o cara vai até, o cara faz 90% da coisa, aí 10% tem que alguém dar um ok. Ou pior, né? Já fez 100% do trabalho, mas aí agora tem que alguém olhar se realmente é o 100%. Esse cara que às vezes faz um grande retrabalho, que se a gente mudasse o processo, pensasse em formas de garantir a qualidade na fonte, e aí tem bastante coisa com relação a isso, poderia já ser feito. Qualidade, quem faz. Tem que dar autonomia para aquela pessoa saber, que a pessoa entende o que é. Tem coisas aqui, por exemplo, na fábrica da Toyota, o cara vê um problema, ele aciona lá um andon, que é um cabo lá que para a esteira inteira. Parou a produção da fábrica, o cara descobriu um problema. Cara, tem um problema aqui, não posso, tem que parar esse processo. Então veja a responsabilidade do cara, da linha de produção, de parar toda a produção de uma fábrica. Eles dão isso. Ferramentas de trabalho inadequadas. Pô, o cara não está com a ferramenta adequada para trabalhar. Você está desperdiçando. O cara tem todo o potencial para fazer, mas você não está dando a ferramenta adequada para ele. Gerenciamento, comando e controle. Cara, aqui não vai dar para explicar tudo isso, mas tem o comando e controle é o gerenciamento clássico, né? O chefe manda, os outros só obedecem. Isso aí, eles falam assim, é um desperdício. Você não está aproveitando a capacidade, isso aí é egocentrismo, isso aí não é o que a gente prega. Tem uma historinha que eu vi num dos treinamentos sobre da Honda até, isso é da Honda. Que ele falou que a pessoa acabou de ser contratada do marketing, uma moça lá contratada, foi contratada na Honda, legal, chegou no primeiro dia para trabalhar toda, né, bonita, arrumada, tal, aí chegaram e falaram, ok, oh, que bom, né, que legal, você é nosso novo colaborador aqui e tal, massa, legal. Bem, os primeiros 15 dias você não vai lá para onde é que é o escritório do marketing, né, que eu tenho que ir lá conhecer meus colegas, alguma coisa assim. Não, então não. Os primeiros 15 dias tem ali o vestiário, tem um macacão, tem um capacete, você vai lá para a linha de produção, e lá você vai aprender o que é o mais importante aqui nisso tudo, que é a linha de produção, que é a fábrica que produz carro. Então você tem que entender muito bem o nosso principal processo, e aí depois você vai para lá, para sua área, mas aí você vai com outra visão, entendendo como que você tem que participar desse todo. E nessa, todo mundo é igual, só você tem funções diferentes, mas não tem muito essa, não, o cara é o chefe, o cara é o cara. É uma gestão diferente, sabe? Que não se privilegia isso. E isso tem a grande distinção entre a questão do gerenciamento, comando e controle e uma gestão Lean, uma gestão modelo Toyota. Fale em captar novas ideias e inovação das pessoas que lidam com o trabalho no dia a dia. Eu já falei diversas vezes aqui, né? A gente não está fazendo isso, a gente está cometendo um desperdício do talento das pessoas. Provavelmente existem excelentes ideias que já estão ali, só que a gente não está usando elas para modificar, mudar o nosso ambiente. Porque a gente não está conversando, não está envolvendo, não está comunicando. Bem, alguns exemplos de TI: gastar a maior parte do tempo do trabalho da equipe em atividades reativas e não planejadas, contra atividades proativas e projetos de novos serviços e sistemas. A gente está colocando as pessoas só para resolver, né, pepino, apagar incêndio, e não está usando o potencial para criar coisas novas, criar que mudam o nosso nível de performance. Gastar muito tempo pesquisando soluções de problemas porque o conhecimento não está disponível. Então, falhando na capacitação do que realmente importa. Né? Capacitar no que realmente importa. Pessoas alocadas em projetos que ninguém se importa. Está lá fazendo negócio, mas, cara, quando ele terminar não vai servir para nada. Outra coisa, especialistas fazendo trabalho generalista, né? Nível 3 versus nível 1, né? No nosso caso, pensando. Ou vice-versa. Então, uma coisa que é difícil de resolver vou pegar esse caso primeiro. Uma coisa que é difícil de resolver, cara, a situação ela não é resolvida pelo N1, nem pelo N2, é por quem tem um treinamento específico lá do Firewall.
Não adianta passar pelo N1, pelo N2. Tinha que ir direto para o N3. Para quê? É tempo, né? Espera, né? E outra, está desperdiçando a capacidade do pessoal do N1 e N2 que poderia estar fazendo outras coisas. Essa eles não conseguem, só vai estar atrasando, só vai estar causando estresse para o usuário final, por exemplo. Da mesma forma, o contrário. Coisas simples que não é o cara do Fire, o especialista, que vai resolver. Poderia passar para os outros níveis, né? Tem toda a questão de como passar, padronização, etc. Permissões e tal. Mas se você olhar o trabalho, cara, esse trabalho aqui, né, que esse especialista está fazendo, é esse cara que tem que fazer, todo o know-how que ele tem, experiência, aquele trabalho respeita isso, se ele tem ou não, né? Se não, não deveria ele estar fazendo. Então, esse também é um desperdício de talento. O time gastando enorme tempo em tarefas básicas e repetitivas que poderiam ser automatizadas. De alguma maneira, acabei de falar aqui, pô, um negócio simples ali, cara, o cara faz, não está usando nada da capacidade, da experiência dele. Você está desrespeitando a pessoa, você não tá, o trabalho dele não está no nível que ele deveria fazer. Automatiza essas coisas. Não utilizar a percepção e capacitação das pessoas na melhoria das ineficiências e resolução de problemas. Bem, aqui eu já falei, né? Não envolver a equipe, as ideias estão ali, não acessamos, etc. Bem, aí nós terminamos a classificação dos 8 desperdícios, cada um tem lá o seu DNA, e no final todos são desperdícios, todos são coisas que não agregam valor, que não estão melhorando a satisfação do nosso cliente, não estão melhorando o tempo de atendimento. E às vezes quando acontece uma, tem a coisa em cascata, né? Acontece uma que vai puxando os outros desperdícios, só vai causando o pior. E aqui tem um exemplo rápido, vou falar aqui que foi um servidor de impressão, tá? Pensem assim. Então a falha no hardware lá do servidor de impressão, que é uma falha, é um defeito, é um desperdício, causa uma grande interrupção, né? E os usuários, deixa os usuários não imprimem, né? Então os que estavam fazendo não conseguem mais fazer. Bem, de pronto isso já gera uma demanda no Service Desk, as pessoas indo atrás da resolução do problema. Então vai gerar uma movimentação das pessoas, vai gerar espera, vai gerar um monte de coisa. Aumenta os tempos, né, de atendimento e as filas de atendimento. Então, outros desperdícios. Espera, inventário, vai gerando montanhas de chamado, só está gerando mais desperdício. Mais agentes de Service Desk são chamados, movimentação. O diretor da TI, o Luciano, pô, Luciano, que isso, cara, resolve isso agora, foi acionado. Mais outro desperdício. Especialista, o cara estava lá fazendo, sei lá, uma nova compra, o Clóvis lá, estou pensando aqui em fazer a nova compra do computador. Não, Clóvis, agora é o servidor de impressão, cara. Para isso aí, trabalho não planejado, né? Defeitos leva a isso. Para isso aí, agora é isso. Então, desperdicei a pessoa que deveria estar pensando lá no novo projeto, não resolveu o problema. O incidente. O negócio agora usa processos manuais para contornar a situação. Pô, agora não dou para imprimir no sistema, vou ter que criar no Word aqui e imprimir, né? Pô, levamos problemas lá para a área fim. Aí, para resolver a situação, a gente, não, peraí, vamos resolver, nós somos de TI, vamos botar tecnologia nesse negócio aí. É projetada uma nova solução, onde o servidor é substituído por um cluster de alta disponibilidade, para evitar o problema no futuro. Então, não, que agora não vai ter mais problema, que agora tem 2 servidores, né? Errado não é. Mas será que era essa a melhor solução? A gente fez um super processamento, um alto cluster, botamos mais tecnologia. Não, cara, precisava de um servidor. Agora a gente tem 2 para aguentar o baque, né? Se cair um, pô, mas um está ocioso. Mas não vai acontecer mais no futuro. E aí a sugestão aqui, pô, será que nessa situação, se a gente tivesse uma substituição programada ou um monitoramento mais eficaz, já não bastaria? A gente manteria aquele servidor mesmo, que já estava aguentando, já não bastaria? E além de a gente não ter, né, depois um servidor, uma tecnologia mais complexa, manteríamos o simples e, claro, evitando todos esses defeitos que depois cascatearam. Né? Será que em muitas situações a gente não coloca muita tecnologia e poderíamos ser solução mais simples? Bem, aqui eu vou passar rapidinho, porque de alguma maneira a gente já percorreu essas soluções. Aqui tem algumas possíveis soluções, né? Olha, quer enxugar os processos de TI? Automatize as tarefas comuns. Você não tá exigindo muito raciocínio, automatize, veja alguma forma de automatizar. Aumente o nível de self-service, não service desk, que é aquilo que eu já falei, manuais, mais visuais, né, automações para instalar. Alavanque a virtualização e containerização, que já é uma questão mais ali de infra, né? Tipo, a virtualização de desktop, a gente já olhou no passado, não fechava a conta. Será que hoje já não fecha? E imagina o quanto que poderia simplificar, não sei.
Foca em cada processo e serviço. Quais etapas agregam valor? Quais etapas introduzem esperas? Que é aquele papo que a gente já falou, né? E quais as áreas que eu tenho que envolver, que senão eu não vou conseguir melhorar o meu fluxo, porque eu preciso do outro, então eu tenho que trazer o outro, colocarmos todo mundo na mesma frequência, vamos dizer assim, que é o cliente. Então aqui ele dá algumas ideias, aqui eu não vou passar com detalhe. Ó, elimine atividades desnecessárias. Aqui é um exemplo de atividade que ele acha uma atividade que, cara, não precisa notificar o usuário. A própria instalação do software quer dizer que já deu certo para ele. Então, para que eu vou avisar que eu vou instalar? Eu instalo. Outra situação aqui, eu tenho um procedimento que eu vou baixar o software e agora eu vou instalar e configurar. Por que eu não crio um pacote que já faz tudo, né? Eu baixo aquele pacote e já está a configuração ali. Ele só instala e acabou. Que é a sugestão que ele dá aqui, né? Combinar atividades. Uma coisa faz aqui, outra faz ali. Será que a gente não faz as duas juntas para diminuir o tempo? Desconectar atividades, né? Um exemplo clássico é às vezes a gente pega o computador da pessoa, bota na bancada, arruma o dela e devolve. A gente sincronizou o atendimento. Conectamos, né? Aí tem o tempo da bancada que a gente empurra ele integralmente no colo do usuário. E se a gente já fornecesse um computador, e cara, outra coisa é a gente arrumar o computador dele, outra coisa é a gente fornecer o computador para ele. Desconectamos as coisas. E atendemos mais rápido, porque o objetivo é a gente atender mais rápido o usuário. Um exemplo desse tipo de aplicação, desconectar os processos, pensando no usuário final. E aí também, né, pegar e melhorar atividades que hoje são feitas. Né? Aqui ele dá um exemplo de prover as instruções para o usuário, e aí demora 30 minutos, eles baixaram para 1 minuto, porque automatizaram a instalação, sei lá o que, eles explicam aqui, não vou entrar em detalhes, já passou muito tempo. Gente, é isso que eu queria explicar para vocês. Então, fazendo um breve resumo, foco no cliente, diminuir o tempo de atravessamento, ou o que eles chamam de lead time, sempre. E o nosso cliente, quem é o nosso cliente? Quem recebe o trabalho que a gente faz, para ficar fácil, para todo mundo conseguir executar isso. E aí como? Melhoria contínua, e em primeiro lugar, eliminar esses desperdícios. A gente deu vários exemplos de desperdícios aqui. E é isso. Eu dou de referência, achei legal esse papo. Tem mais coisa? Tem bastante coisa. Mas o primeiro passo, eu sempre recomendo, depois que eu conheci esse livro, é o que eu recomendo para alguém que queira conhecer mais desse mundo, que é esse livro aqui, Lean em 2 segundos. É um livro gratuito, tem ele em PDF, em português, tem ele em português, o audiolivro. É em português de Portugal, mas eu achei tranquilo de escutar. Show de bola esse livro. É a história esse é um empresário que ele achava que ele era bom e aí ele vê que poderia ser melhor. E aí a caminhada dele conhecendo, e é bem interessante essa história. E ele vai explicando mais coisas. E aí tem um vídeo que eu fiz já 1 ano atrás sobre pensar em formas de enxugar a TI, olhando os nossos chamados, pensar, né? Sempre que a gente vai pensar em melhorias, a gente pensa nessa forma progressiva, vamos pegar o principal problema, vamos tentar tratar ele, vamos fazer alguma experiência, ver se reduzir o tempo. Então aqui tem algumas ideias, usando o próprio nosso catálogo de serviço, o Gira, algumas ideias, se vocês quiserem olhar, eu acho ainda é válido, é bem válido esse vídeo, que seria como a gente começar essas melhorias nas áreas, usando já o que a gente já tem, né? Gira, os chamados, tentar começar a atacar. Galera, é isso. No final aqui ainda tem, eu vou mandar esse slide aqui no chat. Tem aqui algumas referências de livros, se vocês quiserem também expandir, mas o primeiro é esse, Lean em 2 segundos. Muito obrigado pela participação de todos. Se alguém tiver alguma pergunta, estamos aqui. Se não tiver, tem aqui meus contatos, podem me procurar. É isso, gente. Muito obrigado. Eu agradeço aí. Espero que eu tenha trazido novos elementos para vocês pensarem. Não tem nada absoluto, como o exemplo aí que eu dei para o Clóvis, mas eu acho que tem algumas coisas, algumas maneiras de pensar, algumas mentalidades que a gente pode experimentar. E eu acho que é bem isso aqui que a gente conversou. Foco no cliente, melhoria contínua, eliminação de desperdícios.